Então a gente já deixou essas relações aqui. Eu diria que com isso a gente já pode abandonar um pouco assim, o ferramental do formalismo de primeira ordem. Chegamos na torção, chegamos nos elementos básicos para a gente poder começar a escrever as ações. Vamos fazer o seguinte, então, antes de ir para o FIRTS ainda, vamos voltar agora, pegar as ações que a gente vai querer construir. Por exemplo, então, a nossa ideia é construir, vamos dizer assim, uma ação gravitacional. E a gente sabe, a gente já tem o paradigma lá do Einstein, construir uma ação gravitacional. Na formulação de Einstein, né, a gente já conhece aí, então ela é feita, a famosa ação, vamos dizer assim, de Einstein-Hilbert, ela é escrita desse modo, -1, a gente bota aqui a constante gravitacional, K2, né, está aqui em 4 dimensões, raiz de menos G, R. Lembrando que nós estamos trabalhando com as unidades naturais, H cortado igual a C igual a 1. A curvatura, né, então a métrica é 1, quer dizer, a métrica, né, ds2 é Gmi, dxmi, dxi. Então vamos colocar, a nossa métrica é adimensional. Então isso aqui é adimensional. A curvatura, lembrando na formulação de Einstein, né, tensor de Riemann, ele na verdade é derivada do símbolo de Christoffel. Só para colocar esquematicamente, é derivada de Christoffel, menos derivada de Christoffel, mais gama, gama, menos gama, gama. Essa é a expressão. E aí, dentro do gama, nós temos o quê? Gama, a estrutura do gama é a métrica inversa e derivada da métrica. Essa é a estrutura do gama. Então, o gama traz uma derivada, momento. A curvatura traz outra derivada, momento. Então, a curvatura, ela tem dimensão de comprimento a menos 2, né? Quer dizer, comprimento a menos 2, ou seja, massa ao quadrado. Energia, massa ao quadrado. Aqui não tem dimensão, e o D4x é comprimento a quarta. Então, essa nossa ação aqui, ela tem dimensão de comprimento ao quadrado. Como nas unidades naturais a ação é adimensional, então a dimensão K, a nossa chamada constante de acoplamento aí, ela vai ter a dimensão. Então esse K aqui, né, então a gente sabe que esse cara aqui tem dimensão de comprimento ao quadrado, então o K vai ter dimensão de comprimento também. Aí aparece aqui um comprimento ao quadrado no denominador, um comprimento ao quadrado no numerador, a ação fica adimensional. Então isso aqui é o que a gente chama, na verdade, né, é o comprimento de Planck, tem dimensão de comprimento ou massa a menos 1. Massa a menos 1, né? Então é o capa aqui, na verdade tem dimensão de comprimento, né? Raiz quadrada cortada, G sobre C3, né? A raiz quadrada de G, a constante de Newton. Eu acho que isso, nas unidades naturais, constante de Newton é força, é G, MM sobre R2, né? Então, força é quilograma, vamos dizer assim, né? Metro por segundo ao quadrado. No sistema de unidades naturais, né? Então, quilograma e metro se cancelam, então força tem dimensão de energia ao quadrado. Então, força tem dimensão de massa ao quadrado, tá certo. Massa ao quadrado, R2, comprimento ao quadrado, então G tem dimensão de comprimento ao quadrado, tá certo. Então G tem dimensão de comprimento ao quadrado, tá? Então basicamente isso que a gente coloca, né? E esse G, a raiz, como a gente já falou, é o determinante da métrica, o determinante de G mini mesmo, não do inverso, né? Então essa aqui é a nossa ação de Einstein. Na formulação de primeira ordem, nós estamos abrindo mão da métrica. Então, mesmo que nós não tenhamos férias, né, nós estamos abrindo mão, mesmo que a gente não tenha matéria para poder colocar no grupo de Lorentz local, a gente vai adotando a formulação de primeira ordem, né? Então, a gente vai não trabalhar somente com a métrica, vai abandonar o trabalho com a métrica e vamos passar para o formalismo de primeira ordem. Então, a gente
trabalhando para Firby e com a conexão. Nós já tínhamos falado hoje, né, que o determinante, raiz quadrada de menos g é o determinante da Firby. Então a gente vai. Bom, eu acho que não sei se todo mundo se lembra, né? Mas por que tem o raiz de menos x? Porque o d4x, né? Só lembrar isso aqui, né? O d4x é derivado, vou colocar assim, dx d4x. Quer dizer, o elemento de volume se transforma como determinante do jacobiano, né? Então aqui é um determinante do jacobiano. Então, só para a gente lembrar aqui a métrica, né? G mini, ela se transforma, G' mini de x', só para a gente lembrar, né? Ela é dx mi, cadê o contrário? dx kappa, dx kappa, dx mi, transformação de filomorfismo, né? Em cima da métrica G mini, G kappa lambda de G. Então, determinante da métrica, G. Aqui vai ficar o determinante ao quadrado da matriz jacobiana, quer dizer, o determinante, isso aqui é o determinante ao quadrado. Estou pegando dentro, isso aqui é a matriz, é um produto determinante, né? É um determinante dessa matriz, vezes o determinante dessa matriz, que é o determinante ao jacobiano ao quadrado, e aqui o G. Isso? Peraí, então, aqui o G, perdão. Então, a gente sabe que, só para relembrar aqui, então, G', raiz quadrada, então vou botar assim, multiplicando por menos G, por menos, tirando a raiz quadrada de menos G' é o determinante, né, na matriz jacobiana da transformação, e o raiz de menos G, que é o que sai daqui. E desse lado aqui, sai dx'. Então, dx', né? Então, se a gente pegar esse objeto aqui, claro, então esse objeto aqui não é, se essa transformação tivesse determinante 1, esse objeto seria invariante, mas essa transformação não tem determinante 1. Então, agora, se eu pegar essa combinação, raiz de menos g d4x, né? O raiz de menos g se transforma com dx', inverso do jacobiano, dx', dx, raiz quadrada de menos g'. Aqui eu tenho dx', que é o determinante da inversa, e aqui eu tenho d4x'. Então, claro, então quem fica invariante é o raiz de menos g, d4x. É por isso que a gente sempre coloca o raiz de menos g, d4x. Mas em formalismo de primeira ordem, então, a gente vai dizer o seguinte: a ação de Einstein-Hilbert, ela é para nós menos 1 sobre 2 kappa 2. E aí a gente vai fazer a formulação em termos de Firby e conexão de spin. Então aqui eu vou colocar o determinante da Firby. Isso aqui é que é invariante. Isso aqui é o raiz de menos g, elemento de volume. É esse invariante aqui. E aí agora a gente tem que pegar. Vocês observem que a ação de Einstein, diferentemente em Young-Mills, a ação é quadrática no field strength. Em Young-Mills é F mini, F mini. F2. Aqui quem faz o papel do F mini para nós é o tensor, no formalismo de primeira ordem, o tensor R mini AB, o tensor de Riemann. Aqui é o Young-Mills, é F mini A, GA. Aqui é R mini AB, sigma AB. Então esse objeto aqui para nós é que é o F mini. Então a ação de Young-Mills é quadrática em F. A ação da gravitação, por mais que a gravitação siga uma formulação de Young-Mills, a ação não é quadrática. Ela é linear no field strength, linear na curvatura. Então a gente tem que colocar aqui o R mini. Agora, para fazer um escalar tanto de Lorentz quanto de transformações gerais de coordenadas, é só a gente multiplicar MA, aqui são os inversos da Firby. Então a gente fica com essa proposta. Então isso aqui é o análogo na formulação de primeira ordem do raiz de menos g, e isso aqui é o R. Na verdade, né, na formulação métrica, R mini kappa lambda, né, a gente chega ao tensor de Hit colocando aqui G mi kappa
R mi capa lambda, então isso aqui me dá cá para nós o R mi lambda, e depois a gente contrai com G mi lambda, que é simétrico, né, no formalismo de primeira ordem, no formalismo de ácido cartão sem torção, R mi lambda, isso aqui dá para nós o escalar de curvatura. Então eu boto mais uma métrica aqui, eu contraio mi com capa e mi com lambda. Aqui é mi capa e mi lambda. Professor, oi? Você já viu sobre teoria paralela? Já. Então, Ela vai nessa direção. Ela vai nessa direção, mas eles afirmam que quando você troca curvatura pela torção, né, Isso. você consegue escrever a relatividade geral como uma Isso. teoria de Wilson. Isso. Você pode fazer isso. Você pode, aí sim, você pode eliminar a curvatura e jogar todo o efeito da curvatura na torção. É isso que o teleparalelismo vai. Vamos falar sobre isso então, na próxima aula eu posso falar sobre isso, é bom o pessoal ver isso. Boa lembrança. Se alguém quiser ler mais detalhe alguma coisa sobre teleparalelismo, onde se faz isso muito bem é no IFT da Unesp, é o professor José Geraldo Pereira. Ele realmente trabalha nisso e faz trabalhos muito interessantes sobre isso. É a formulação, é o teleparalelismo. Que é justamente você fazer uma formulação mais próxima ainda de Young-Mills, joga-se fora. Quer dizer, você diz que todo o efeito da curvatura você pode transladar para a torção. Isso é possível. Você pode trabalhar com a formulação teleparalela, é justamente isso, é zerar a curvatura e jogar os efeitos da curvatura na torção. Ou você faz o formalismo de Einstein, que é zerar a torção e jogar todos os efeitos da gravitação na curvatura. Então, o professor José Geraldo Pereira, quem quiser ver os trabalhos dele, né, pode ver que são coisas bem interessantes. Tem várias teses orientadas e as teses são muito boas, bem didáticas. Quem quiser pegar teses do IFT, tenho algumas aí comigo, se quiser. Acho que, não sei se ele se aposentou, está para se aposentar, mas é seu, mas está ativo. Então, pode pegar, mas quem quiser se aprofundar um pouquinho, que vale a pena dar uma olhada no teleparalelismo, é uma coisa interessante. E aí a gente pode jogar os efeitos da torção, porque, como a gente viu hoje, né, a gente tem aquela identidade de ordem, quando tem torção, a gente tem aquelas propriedades do tensor, a gente pode relacionar o tensor de Riemann com derivadas da torção. Então, o tensor de Riemann ele pode ser substituído aqui por derivadas da torção, e aí a gente ganha uma formulação tipo Young-Mills. A grande questão que eu me perguntei sobre teleparalelo, eu cheguei até a dar uma procurada sobre artigos sobre isso, mas eu encontrei. Seria, já se você consegue escrever ela como um formalismo de Young-Mills, isso não seria o caminho para a quantização? Porque a gente sabe quantizar Young-Mills. Sabe. E alguém tenta fazer isso? Não, sim, mas o problema todo é a constante acoplamento. Você tem, de qualquer maneira, a teoria continua não é normalizável. Então tá, eu vou abrir uma discussãozinha sobre teleparalelismo, vale a pena sim. Bom, então nós temos essa formulação. Então isso aqui é o raiz de menos GR de Einstein. Então vamos tentar fazer, então vamos ver as equações de Einstein a partir daí. Lembrando então que nós estamos na formulação de primeira ordem. Então para nós não temos só a métrica, aliás não temos mais a métrica, o que a gente tem é a Filbay. Então a gente tem que variar essa equação com respeito a Filbay e tem que variar essa equação com respeito à conexão de espin. Então princípio variacional. É só pegar aquilo ali e fazer as variações. Então vamos pegar aqui. Lembrando que nós sabemos, então só para lembrar aqui para vocês, né? A gente já viu isso na aula passada e hoje, é RMI AB, então é o field strength, DI ômega I AB menos DI ômega I. Só lembrar disso aqui para a gente não precisar. Então, vamos fazer primeiro variação arbitrária em relação ao Filbay. Então, quando a gente for fazer variação em relação ao Filbay, aqui nós não temos Filbay. A conexão, o Riemann está livre. Ele só tem conexão de spin, mas a conexão de spin para nós é independente da Filbay. Nós já entendemos por quê. Porque a conexão de spin ela é derivada da Filbay, mas ela tem uma parte de torção. E ninguém está dizendo que a torção é zero. Então, a conexão de spin adquire independência
via torção. Então, esquece a conexão, esquece a fio-by aqui dentro. Então, só tem que variar isso, isso e isso, porque isso aqui são os elementos inversos. Então, nós vamos ter 3 variações aí. Vamos ter ΔE, e aí vamos ter LA, NB, RMI, AB. Depois vamos ter o termo que vai ser delta, LA, NB, contrário, não acho que os deltas estão em cima. Delta LA, NB, tudo certinho aqui, tá? RMI, AB. E depois o outro forma. Então, o princípio variacional tranquilo, né? Mas RA, delta, NB, RMI, AB. Vamos fazer o seguinte, nesse segundo termo, vamos trocar Mi com Mi. Então, eu vou fazer Mi virar Mi virar Mi. Então, Mi vai virar Mi, e o Mi vai virar Mi. E aí, vamos usar, aí então ficou MA, e vamos usar agora que RMI é menos RMI. Então vai ficar aqui mini. Agora eu vou usar o sinal menos. A gente mantém a antissimetria dos dois índices primeiros que se mantém, a antissimetria se mantém. E o que a gente perde é a simetria na troca do par, sobre a torção. Agora, o A e B são índices livres também. Então eu posso trocar esse B por esse A. Aqui está errado, aqui está ali em cima, então ficava BA. Mas agora BA é menos AB. Então aqui eu troco de novo a B e aqui volta a ter um sinal mais. Então, o segundo termo, a variação do segundo termo é igual à variação do primeiro termo. Fazendo essas troquinhas, só renomeando o índice usando as antissimetrias. Então aqui vai aparecer um fator 2. Agora, vamos pensar o seguinte. Delta E, aqui está aparecendo o seguinte, ó, variação em relação ao inverso da fibra. Mas aqui está aparecendo esse E aqui, não é o inverso da fibra. Esse E aqui é o determinante de E e A. Então, a gente pode fazer o seguinte, essa variação aqui, se eu variar, vamos colocar assim, ó, variação ΔE. ΔE é a variação do determinante. Então, a variação, quer dizer, a gente já sabe isso, a variação, se a gente escrever o determinante de uma matriz, né, vamos colocar assim, o determinante de uma matriz, a gente pode pegar o elemento MJ e multiplicar pelo cofator de MJ aí, vou somar isso aqui. Então, a variação do determinante é essa variação vezes o cofator. Mas o cofator a gente já sabe, é o elemento M-1 JI vezes o determinante de M. Então, a gente já tinha feito hoje mais cedo, né? Então, a variação, então, quer dizer, vamos colocar assim, a variação do determinante de M é a variação dos elementos de matriz vezes os elementos da matriz inversa, JI, e o determinante de M. No caso aqui, vamos pegar o determinante da fibra. Vamos fazer variação em relação à fibra, não em relação à inversa. Depois a gente vai juntar as coisas. Então, a variação do determinante da fibra vai ser a variação em relação a um certo, vamos dizer assim, vamos chamar assim, EKC, vamos ficar usando LA e RB, o elemento da inversa, JI, mas a inversa é sempre assim, é o EKC, os índices são contraídos, ó, I com I, J com J, o elemento da inversa é só jogar o índice mundo e descer o índice flat, e vezes o próprio determinante, que é o E. Certo? Certo, né? É o E. Agora, eu estou variando em relação a esse cara, então isso aqui é a variação do determinante em relação aos elementos da fio-by. Mas agora eu posso mexer nisso aqui. Como esse produto aqui é constante, é 1, quer dizer, variar esse. Quer dizer, na verdade, a variação desse produto é 0.
Então a variação do primeiro pelo segundo é menos o primeiro, variação do segundo. Porque eu uniformizo, ou eu vario tudo em relação a Firby, ou vario tudo em relação ao inverso da Firby. Como aqui eu já tenho esse elemento pronto, então o que eu fiz foi variar o determinante em relação a Firby, e depois, usando essa propriedade, eu consigo transferir essa variação para cá, porque o produto disso aqui é uma constante, e a variação da constante é zero. Então eu consigo escrever isso aqui como sendo menos E, vou colocar assim, menos E capa C. Então a gente pode agora, sei lá, uniformizar, eu estou botando mi A, a gente pode botar aqui. Mi A, delta mi A. Vou fazer assim. Posso mexer tudo aqui? Posso? Botar aqui A, botar aqui mi. Tá? Teria sido melhor. Desde o início botar aqui A. Então a gente substitui. Então esse termo aqui vai ficar em comum com esse. Então, deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui vai ficar para nós menos E. Menos E. Mi. A. Delta. MA. Vocês poderiam fazer o contrário também. Poderia escrever a variação do elemento da inversa em relação ao elemento da Firby. Pode fazer, a gente pode pensar o seguinte, ó, mi A vezes mi é igual a delta B. Então a variação do primeiro vezes o segundo mais o primeiro vezes a variação do segundo é igual a zero. E aí a gente conseguiria expressar a variação do inverso, que é esse cara aqui, em função, joga essa Firby, elimina essa Firby, multiplicando tudo aqui por um EBLI, por exemplo. Então eu conseguiria expressar essa, eu inverteria esse objeto aqui, traria ele para cá, vamos dizer assim, é menos 1, e aí teria a variação do elemento inverso em relação ao elemento da Firby. Poderia fazer isso também, então aproveitei aquilo aqui para trás. É equivalente, porque variar em relação à Firby ou variar em relação ao inverso da Firby, desde que a variação seja uniforme, quer dizer, aqui é inverso da Firby, e aqui é inverso da Firby. Ou então eu falo, derivo em relação a Firby aqui e varia em relação a Firby aqui. Só isso, só quis aproveitar esse termo aqui. Por menos MA delta. E aí aqui ficou R mini, e agora que eu tenho que ter cuidado. Porque, então isso aqui, então aqui já tem mini, então não poderia, vou botar aqui capa, perdão. Tem que botar capa C, porque eu já tinha mini AB aqui, estava retomando os mesmos índices que já estão saturados aqui. Então esse aqui é o nosso delta E, menos E capa C, delta E capa C. Aí aqui fica R mini A, R mini B, então isso aqui é o escalar de curvatura, é exatamente o R. Estou fazendo essa contração do Mi com A, que é o inverso da Firby, e essa contração, então isso aqui é o escalar de curvatura. E esse termo aqui fica mais 2 vezes E. Aí estamos fatorando aqui esse delta MA, que eu vou chamar, então, vou chamar o Mi de capa e o A de C, para ficar uniforme, para aquele lá, já que é índice saturado. Então eu vou chamar o Mi de capa, o Ni fica Ni, e o A eu chamei de C, CD. Isso igual, isso aqui é igual a zero. Isso aqui é a variação, então eu fiz a variação do Lagrangiano. Variação da ação, que é a variação do Lagrangiano em relação a E. E aí agora eu posso fatorar esse terminho aqui. É capa C, isso aqui é arbitrário, isso aqui é arbitrário. Esse objeto aqui, NIB, me dá o tensor de Riemann, de Hit, mas nas coordenadas, né? Quer dizer, isso aqui, eu posso chamar isso aqui de E capa C. E capa C. Pode fatorar o determinante também. Posso fatorar o determinante também. E jogamos o fator 2 para cá. Então a gente fica a famosa equação de Einstein, só que em formalismo de primeira ordem. R capa C, que eu posso chamar tipo R mi A, menos o meio, aí do R mi A. Então eu só estou renomeando índices, tá? Capa vira mi, C vira A. Menos o meio de R mi A, R igual a zero. Então está aqui. A primeira equação é a famosa equação de Einstein no vácuo.
Só que é formalinho de primeiro grau. Se eu quiser botar tudo em termos de R mini, é só baixar o índice A usando a Firmine. Vou multiplicar essa equação por um EA ni. Então, essa equação multiplicada por EA ni vai nos dar R mini menos o meio de G mini R igual a zero. A equação de Einstein no VAR. Fica bem simples, né? Variando em relação a trabalho, não precisa usar Cristóforo, fazer todas aquelas... usar que tem a métrica inversa da métrica, fica bem mais simples, ficou tudo limpo. E agora tirar a equação de Yang-Mills para o ômega. Então, variei em relação a E. Vamos botar aqui para nós. Então, variação em relação a E deu para nós RMA. Eu não vai botar certo, tá? RMA menos o meio de RAR igual a zero. Agora vamos fazer a variação em relação a ômega, o que também é bastante simples. Por quê? Porque eu só tenho ômega dentro do R. Assim. Então a gente tem o seguinte, nossa ação, então, é menos 1 sobre 2 capa 2, que eu estou omitindo, então a gente tem determinante da Firmine, as Firmines inversas, e aqui o R mini AB. E aí aqui o que a gente tem? A gente tem aqui dmi, vamos colocar esse aqui em dmi, vou escrever aqui só para chamar a atenção de vocês de uma coisa. Dmi, ômega mi AB, menos dmi, ômega mi AB, mais ômega mi AC, ômega mi CD, menos ômega mi AC, ômega mi CD. Então, a gente faz, o que a gente tem que fazer agora? Variar em relação a ômega. Vamos variar isso aqui em relação a ômega, variar isso aqui em relação a ômega, e variar isso aqui em relação a ômega. Então vai ter. Vou fazer esquematicamente que vocês vão ver, ó. Para variação desse, vou botar dmi ômega AC, ômega mi CD, mais ômega mi AC, delta ômega mi CD. Simples, só fazer a variação mesmo, termo a termo. Menos delta ômega mi AC. Bem sim, professor. Oi? Os últimos termos do bem de cima. O B em cima, cara, fiz besteira ontem aqui, né? Só. Isso Só aí. aqui, né? É. Foi certo. Tá certo. B em cima, eu estou botando a letra, tá certo. Estou botando isso aqui, A B em cima, B em cima, A B em cima, B em cima, C está saturado, então A B em cima. Só fazendo variação, variando o primeiro termo, variando o segundo, variando ômega, variando ômega, variando ômega, variando ômega. E aqui, menos ômega mi, AC, delta, ômega mi, CD. Se a gente observar bem, olha só, olha esse termo aqui. Dmi, delta do ômega mi, aqui, menos ômega mi, delta desse ômega, tá certo? E aqui, ômega mi, delta desse ômega. Olha só, esses três termos aqui. Esse termo e esse termo, eles podem ser escritos como sendo dmi do delta ômega mi AB. Ó, se eu tivesse que tirar a derivada por variante desse objeto, eu ia tirar a derivada usual desse objeto, que é esse objeto aqui. Depois, eu tinha que pegar a contração, acoplar a conexão de espinho. Primeiro com esse risco, ia ficar um ômega mi AC delta ômega mi CD, tá aqui. E depois eu tinha que fazer com B, eu teria que pegar um ômega mi BC delta ômega mi AC. Tá direitinho aqui. Aqui, opa, aqui tem só um trocado aqui, AC, CD, tá certo. Então, eu o B. Então, esse termo podem ser escritos assim. É que nem Yang-Mills. Quem é a variação do campo de Gauge? A variação, em geral, a gente escreve assim, delta MA, menos F ABC,
ômega B, AC, menos dmi, ômega A. Que a gente pode escrever desse modo, menos derivada covariante de ômega. Esse termo aqui, esse termo, e esse termo aqui pega a conexão de Gauge na representação de junto. Os elementos do gerador são as constantes de estrutura. Então eu posso sempre escrever a variação do campo de Young-Mills como sendo a derivada covariante de Young-Mills do parâmetro de Gauge. Claro que no caso abeliano, isso aqui é o terrão de Mi normal, mas no caso não abeliano, fica a derivada covariante do parâmetro. Então eu posso escrever a variação do campo de Young-Mills sempre com a derivada covariante. É o que está acontecendo aqui. Automaticamente a álgebra está me dando isso. E esse termo aqui? Aí vai estar esse termo com esse ômega ni e com esse ômega ni, está dando para nós menos a derivada covariante ni do delta ômega ni AD. Então, deixa eu colocar isso aqui. Então, essa variação, então quando eu fiz a variação aqui em relação a delta ômega, em relação a ômega, na verdade eu fiz isso aqui, eu mantenho isso aqui, MA, NB, e posso escrever essa variação como sendo dmi do delta ômega ni AB menos dmi do delta ômega ni AB. É só ter que fazer os deltas. Porque é tudo independente. O ômega é independente do E. Agora, claro, essa expressão aqui é antissimétrica em mini. Então eu posso antissimetrizar aqui em mini. Mas antissimetrizar em mini é a mesma coisa que antissimetrizar em AB. Tem antissimetrias em mini, antissimetrias em AB. Esquece esse termo. Eu já antissimetrizei. Quer dizer, aí quando eu antissimetrizei aqui, quer dizer, vai ter um fator 2, né? Eu tinha isso aqui. O que nós tínhamos era isso aqui. Então, isso aqui, como isso aqui é antissimétrico em mini, isso aqui vai pegar somente a parte antissimétrica em mini. Pegou isso aqui. Mas a parte antissimétrica em mini é exatamente a parte antissimétrica em AB. Agora, como isso aqui é antissimétrico em AB e isso aqui é antissimétrico em AB, eu posso esquecer esse termo. Daria um fator 2, mas o fator 2 é global, que isso vai ser igual a zero no final do dia. Conclusão. A variação ficou assim, ó, delta S ficou dentro da ação, estou esquecendo o D4x, basicamente ficou assim, ó, D4x, estou esquecendo a integral, LA, LB, dmi do delta ômega ni. O que a gente faz sempre no princípio, quando a gente usa o princípio variacional? Liberar a variação. A variação tem que ficar livre. Então eu vou ter que fazer o quê? Para liberar a variação, eu teria que fazer uma integração por partes. Mas aí a gente sabe, a derivada covariante satisfaz a regra de Leibniz e a derivada covariante pode ser integrada por partes. Então, o que a gente vai fazer? A gente teria, como esse objeto todo, ó, dmi de LA, LB, delta ômega ni AB, imaginar que eu tenho isso aqui, derivada disso tudo, é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro derivada do segundo, igual a zero. Igual aqui. Isso aqui, ó, esse objeto todo aqui é um escalar. O Mi está contraído com o Mi, esse objeto todo aqui. O AB está contraído aqui e o Ni está contraído aqui. Então nós temos só esse índice Mi aqui, né? Então, poderíamos dizer o seguinte, essa derivada aqui, então esse total aqui, deixa eu ver se eu não estou perdendo nada, não, está certo. Essa derivada está aqui. Então, o que a gente teria aqui, teria essa derivada total, esse termo aqui, perdão. Esse termo aqui é completamente, ó, escalar de Lorentz. AB está contraído com AB. Então, esse termo aqui, ele é um escalar de Lorentz. Então, se ele é um escalar de Lorentz, a derivada covariante é a derivada total. Se isso é a derivada total, isso aqui é uma integral de superfície. Então, o teorema de Gauss, integral em D4x de dmi de alguma coisa. Então, jogando fora o termo de superfície, então, para efeito de princípio variacional, esse termo aqui é um termo de superfície. Então,
a derivada, e aí agora sim, a derivada desse objeto é a derivada desse vezes esse, mais esse vezes a derivada desse. Ou seja, por integração por partes, tudo se passa como se eu tivesse um sinal menos, que é global, que não vai me interessar. Eu vou ter essa derivada atuando aqui e limpei isso aqui. Então, variar em relação à ação, a conexão de spin, dá essa equação de movimento. Então, a equação de movimento, que nós já trabalhamos hoje mais cedo, que é alguma coisa que vai me dar informação sobre a torção. Quando a gente faz essa variação, o que a gente ganhou? A gente ganhou que dmi, o determinante da fio bar, e aí aqui, LA, NV, é igual a zero. Então, essa equação aqui é a equação de campo associada a Yang-Mills. E a gente tinha trabalhado essa relação hoje cedo. Opa, vou sacar aqui. Eu dei duas relações para vocês. Opa, e guardei uma aqui, que era essa justamente. dmi de E, NA, NB é simetrizado em AB. Então, essa equação aqui é isso aqui. Tem um determinante, quem tem a equação tomada nova, ela tem um fator global, que é o determinante da Fibonacci, que é zero, isso aqui é igual a zero, eu não vou colocar. Então, essa equação aqui, ela vai assumir essa forma aqui. E a equação que nós já derivamos, eu só vou colocar aqui, para a gente fazer umas operações aqui. Ela deu para nós o seguinte, eu vou separar em duas. Ficou MD, NI, B, simetrizado, A, lambda, T, I, lambda, D, equação da torção, mais meio de I, A, lambda, D, D. Então, essa equação aqui é igual a zero. Claro que ninguém está dizendo que a torção é igual a zero de cara, né? Então, vou ver se está tudo certinho aqui. Eu tenho mi com lambda contraído, lambda está contraído, mi está contraído, tem D com é mi AB, que são os índices deles, né? Mi AB, mi lambda, D. Então, tá, então a equação está só para ver se eu não pulei índice nenhum. Então, nós temos essa equação aí para a torção. O que a gente pode fazer? Podemos fazer o seguinte, aqui, por exemplo, só para começar a limpar, já que eu tenho esse D líquido, não, esse D está contraído, né? O Mi está contraído, tá certo? Esse Mi está contraído, esse Mi aqui é livre, né? Esse Mi aqui está livre. Eu poderia, por exemplo, então vamos fazer o seguinte, só uma sugestão aqui. Esse termo aqui aparece com esse meio aqui sem o meio. Lembrando que a parte antissimétrica contém meio. Vamos escrever esse termo assim, só para poder ficar tudo claro. O meio, vou abrir essa parte antissimétrica aqui para ficar. Mi D, Mi D, lambda A, D, D, menos no meio. Estou só substituindo a parte antissimétrica aqui. Mi D, Mi A, lambda D, D, agora quando eu botar a antissimetrização aqui vai aparecer um fator quarto do Mi A, lambda B, Mi D, menos um quarto de Mi B, lambda A, Mi D, Mi lambda D, igual a zero. Então, essa é a nossa equação. Esses índices estão todos certinhos. Casca bom, tá, gente? Então, aqui, por exemplo, vamos fazer assim, ó. Esse lambda aqui, eu posso transformar com essa firmagem aqui, ó, eu vou chamar de área. Pode passar tudo para isso. Esse D aqui, eu vou passar
para Ni, por exemplo. Então, vamos deixar esse D por enquanto aqui. E esse Mi aqui eu vou chamar de B. Fazer assim. Então, eu usei esse E lambda A e o MD. Então, botei BA e aqui ficou o B. Vou deixar o B com essa firmar mesmo. Aqui o que eu posso fazer? O Mi vira A, o lambda vira B. E o B continua D. O Mi vira A. Só para poder tirar esses firmais aí e ficar com a torção. A gente pode ter todas as informações. Como a torção é um tensor, né? Quer dizer, eu posso pegar todas as informações ou em termos de índice mundo, ou em termos de índice flat. Aqui, o Mi vai virar D. Eu vou ter um traço da torção aqui. O lambda vai virar B. E aí eu vou ter aqui o NA. Então nós estamos ficando com índices DD está contraído, Ni AB. Então vamos ver aqui, Ni AB. DD está contraído. Ni AB, DD está contraído. Tá legal. A mesma coisa aqui. O Mi vira D. E o lambda vira A. E aqui fica F, I, B. Então, de novo, eu tenho uma outra informação aqui sobre o traço da placa. Eu tenho DDB. E aqui eu tenho DDA. Perfeito. Então, vamos ver o que a gente pode mais. Aqui ficou esse. Então, esse índice livre, o Ni está livre, né? Ni está livre. Ni está livre. Ni está livre. E Ni está livre. Então, eu posso multiplicar, por exemplo, só para evitar também essa firmagem, eu poderia multiplicar tudo assim por um E, vamos dizer assim, Mi F, por exemplo. Se eu multiplicar tudo por um E, Mi F pela firmagem mesmo, esse NF aqui vai ficar um delta de B, de BF, vai ficar um delta de BF, que está aqui, porque na verdade essa equação está certinha, né? Os índices são Ni AB, DD, Ni AB, DD, Ni AB, DD, Ni AB, DD. Então, vamos multiplicar essa equação por um E, Ni F. Então, quando eu multiplicar por um E, Ni F, vai produzir aqui um delta de FB. Então, tem esse meio aqui, e aqui vai ter delta de F, B. É isso mesmo, né? Eu multipliquei por um E, tinha ND, né? E multipliquei por um NF. Então ficou delta de FB. Não, peraí. O que eu tinha aqui? Quando eu arquiguei, era Ni em cima, B embaixo? Isso. B. Ah, tá legal. Então eu estava errado. Então ficou Ni, então ficou LB. Então fica um delta de BF. Delta de nada, FB. Então tá, ela vai, em vez de ter Ni, agora vai ficar FAB. Aí eu vou multiplicar aqui por um NIF. Então vai ficar um delta de FA. Nós estamos tendo aqui informações não sobre a torção completa. Aqui eu tenho informação sobre o traço da torção, sobre o traço da torção, que a torção tem um traço. Lembre-se que a torção é assim, ó, T, Mi, Mi, A. Como ela é antissimétrica em Mi, se eu contrair esse índice com esse, claro, pela firmagem, com MA, ou contrair esse índice com esse, devido à simetria, eu tenho só um traço independente. Eu posso contrair esse cara com esse cara, ou esse cara com esse cara. Mas devido à antissimetria, contrair esse com esse é a mesma coisa que contrair esse com esse, a menos de um sinal. Então a torção tem um traço independente só. Ela poderia ter dois traços. Nós vamos fazer já a decomposição para a gente ver. Então ficou FAB, DD. FAB, DD. E aqui é a mesma coisa, vou multiplicar com Ni F. Então meu D cai para F. Agora aqui eu vou ter o F aqui embaixo. Então, NF. Desculpa, meu D vai ficar F. Que eu produzi um delta de BF. Né? Então, estou multiplicando ND. Ah, não, aqui é ND, né? NF. Então eu produzi um delta de FD. Então aqui estava D, então aqui vai ficar F, tá certo. Agora aqui sim, aqui eu tenho uma informação sobre a torção completa. E aqui é a mesma coisa, NF. Então D vai virar F aqui também.
Agora, a torção é antissimétrica nos dois primeiros índices. Então aqui é AB e aqui é BA. Então esse menos BA é mais AB. Então esse termo aqui vai cancelar com esse e vai dar um fator 2 aqui. Vai dar um meio. Então a equação foi ficando assim. Nós estamos tirando informação dessa equação aqui que ficou isso. Com a nossa identidade. Com aquela identidade, quer dizer, essa transformação que eu dei para você. Deixei até como tarefa, quem quiser fazer. Opa! Então nós estamos começando a ficar com a seguinte equação para a torção. Com esse monte de contação você não está perdendo informação, não? Não, porque a torção inteira está aqui. Ah, tá. Então eu estou com o meio, vou embora. Então ficou o seguinte, delta de F a FB TDA. Então a minha torção, quer dizer, então a minha FTDAB. Então de novo, FAB. E aí esse termo aqui, ele é menos delta de FA. Claro, a equação, a teste de consistência dela é ver se ela está saindo antissimétrica em AB. Essa equação tem que ser totalmente antissimétrica em AB. Então o primeiro termo com o segundo dá antissimetria em AB. E esse termo aqui já é antissimétrico em AB. O meio foi embora. E aí aqui ficou mais D, A, D, F igual a zero. Aparece tudo aqui para não fazer confusão. Então, como o Gabriel falou, será que eu não estou perdendo informação? Mas a torção completa está aqui. Aqui não, eu tenho só os traços da torção. Vamos fazer o seguinte. Essa equação é uma equação tensorial. Suponhamos que eu quero tirar, por exemplo, aqui como eu tenho DDA, DDA, vamos fazer uma contração nessa equação de A com F. Vamos multiplicar essa equação pelo delta de Kronecker, delta de AF. Então, delta de AF, delta de BF, aqui vai ficar um delta, né? O F com F vai ficar um delta de AB. Então, isso aqui vai ficar T, D, B, D. Menos delta de AF vai dar 4, vai ficar delta de AA, que vai dar 4. Então, menos 4, T, D, B, D. E aqui mais T, A, F. Vai contrair. A mesma coisa que eu botar T, D, B, D, que são índices saturados. Vai ficar A com A. Eu chamei de D com D. Então, essa equação está me dizendo o seguinte, o traço da torção é zero. T, todos esses termos são iguais. Então, T é como se fosse TABA igual a zero. Então, a gente tirou a primeira informação, o traço da torção é zero. Então, esse termo aqui é zero. Esse termo aqui é zero. Então, esse termo aqui é zero. Então, automaticamente, a gente mostrou que a torção toda tem que ser zero. Então, a própria equação de Maxwell, a equação de Einstein pura, né? A equação da conexão de spin já me garante que a torção é zero. Então, a gente tem torção zero. Então, agora, se eu sei que a torção é zero, eu não impus. A dinâmica de Einstein me dá a torção zero. Então, se a torção é zero, a contorção é zero. Se a contorção é zero, a conexão de Christoffel, a conexão afim é a conexão de Christoffel e a conexão de spin simplesmente são derivadas da Filbach. Então, morreu a torção. Então, essa equação aqui, na teoria de Einstein, ela está me dizendo que a torção é zero. Agora, na próxima aula vamos colocar Fermi. E aí, se a gente colocar Fermi, o lado direito dessa equação não é zero. E aí a gente vai ter alguma coisa que está me ligando a torção com os Fermi. Mas na teoria de gravitação pura, a torção é zero. Uma outra coisa, então, só para chamar a atenção. Então, eu fiquei com essa equação aqui. E agora, se a torção é zero, então eu posso trabalhar, posso aqui nessa equação projetar tudo, esses índices, ganhar a equação de Einstein, posso multiplicar tudo por um EA, vamos dizer assim, por um EAI, algo assim. Primeiro eu posso descer esse índice aqui e depois contrair. Então vai ficar R mini menos 1,5 de G mini R igual a zero. Torção zero. Então o tensor de Hit passa a ser simétrico. Aí caiu no Einstein. Agora que a gente mostrou que a torção é zero, se a gente quiser ir para o formalismo métrico, que é esse aqui, a gente cai no Einstein. Senão a gente pode ficar aqui. E aí daqui a gente pode fazer expansão na métrica plana. Só que aqui, ao invés de fazer... Normalmente, quando a gente faz essa expansão aqui, a gente diz que G mini faz a expansão da métrica gravitação fraca. É a métrica plana mais
kappa H mini. Claro que nesse nível aqui eu estou fazendo isso. A Filbine, ela é a Filbine do espaço plano, que é delta MA, mais kappa, e aí aqui eu chamaria essa não, HMA. Seria a mesma coisa. Aí eu faria a expansão, quer dizer, HMA, ganharia a equação de movimento em primeira ordem para o H, a equação de Pauli-Fick, se vocês quiserem, né? Mas é só para chamar a atenção de que o que é mais importante dessa formulação é que tudo fica muito imediato. As equações de campo saem de uma maneira muito fácil, em simples variações, e a gente ganha que a torção é zero. Só vou chamar a atenção de vocês agora, preparar vocês para a próxima aula, uma questãozinha de teoria de grupo, que vai facilitar na próxima aula. A gente vai ter de novo, quando a gente incorporar os términos, a gente vai ter a mesma equação, só que o lado direito não vai ser zero, vai ser uma equação inhomogênea com uma fonte fermiônica do lado direito. Só chamar a atenção de vocês que é o seguinte, a torção tem essa estrutura aqui, B, A, B, C. Ela é antissimétrica em AB e tem esse índice C. Então, essa representação, então o que é a torção para nós? Vamos olhar as representações do grupo de Lorentz que estão aqui dentro. AB é antissimétrico. Então, um conjunto de, quer dizer, um setor antissimétrico, né? AB tem 6 componentes. Então, isso aqui é a representação 1, 0 mais 0, 1 do grupo de Lorentz. Depois, o índice C é a representação puramente vetorial. Então, é a representação meio-meio. Só fazendo análise das representações irredutíveis, para a gente ver como é que a gente pode decompor a torção, que facilita a vida. Quando a gente tem que resolver uma equação tensorial, nunca é bom a gente resolver, não dá para resolver a equação tensorial com tensor fechado. Em geral, o que a gente tem que fazer é separar um tensor nas suas componentes irredutíveis, segundo o grupo de simetria que a gente está usando. Se eu pegar uma equação tensorial para um tensor de rank 2, eu tenho que decompor na parte simétrica, na parte antissimétrica, a parte simétrica eu decomponho na parte de traço nulo, mas a parte do traço. Ou seja, a gente tem que reduzir, porque as representações irredutíveis elas são ortogonais. Então, quando eu faço a redução, eu posso resolver as várias partes separadamente. Eu decomponho a equação em representações irredutíveis, e aí em cada representação irredutível eu tenho aquela equação. Mas botar o tensor fechado assim, eu posso misturar a informação. Então, eu estou fazendo isso aqui só para a gente ver quais são as representações irredutíveis que estão aqui dentro. Meio, 0, 1 meio. Aqui vai dar. Aqui vai dar sempre meio. E aqui vai dar 3 meios e meio. Então a gente vai ter 3 meios, meio, mais meio e meio. Então é isso aqui, ó. Fiz essa representação com essa. Agora eu vou fazer essa com essa. 0 com meio dá sempre meio. 1 com meio dá meio e 3 meios. Então nós vamos ter meio, meio, mais meio, 3 meios. Então está tudo reduzido, porque aqui eu tenho 6 vezes 4, 24. A dimensão aqui é 2J mais 1, é 4, 4 vezes 3, 12. Aqui é 4, aqui é 4 e aqui é 2, 4 vezes 3, 12. Tem alguma coisa errada aqui. Aqui é 4 vezes 2, 8, perdão. Aqui é 2J mais 1 vezes 2K mais 1. Então aqui dá 4 e aqui dá 2. Aqui dá 8 e aqui dá 8. Então fica 12, 16, 24. Então as 24 componentes desse tensor, elas estão reduzidas. O que a gente descobre? Que dentro desse tensor tem esse vetor. Isso aqui é uma representação vetorial. E isso aqui é outra representação vetorial. Por que é bom fazer isso? Porque a gente descobre quais são as representações mais baixas que estão dentro daquele tensor. Então, esse tensor aqui ele contém 2 vetores. 8 componentes dele estão distribuídas em 2 vetores. E sobram 16 componentes, que devem estar no tensor propriamente. Então eu posso decompor esse tensor da seguinte maneira. Ele vai ter um tensor propriamente, que eu vou chamar de T pequeno, ABC. São essas 16 componentes, tem que estar aqui, vamos ver como. Mais um vetor. Como é que eu posso tirar um vetor daqui? Eu posso tirar um vetor daqui fazendo assim. Delta CA, vetor VD, vetor WD, menos delta CB, vetor WA. Vou colocar assim. Então, consegui formar um vetor a partir daqui, a partir dos traços, na verdade. E agora, eu tenho que tirar outro vetor daqui.
Poderia tirar um outro vetor daqui fazendo o seguinte, botando aqui epsilon A, B, C, D e um vetor VD. Então, um vetor eu extraí e outro vetor eu extraí. E aqui tem 16 componentes. Mas agora eu tenho que ver esse tensor aqui, como está, ele tem 24, que é 6 aqui, ele mantém todas as propriedades desse. Ele é antissimétrico aqui e tem esse índice livre. Então são 6 vezes 4, 24. Você tem que ter 16 componentes. Então, como é que eu vou tirar as 16? Como é que eu vou reduzir esse tensor? Esse tensor aqui tem que satisfazer as seguintes propriedades. Por exemplo, se eu pegar um traço dele, TA, BA igual a 0. Eu estou impondo 4 equações. Isso aqui vale para B igual a 0, 1, 2 e 3. Então tem 4 equações. Já reduzi 4 componentes daqui. 24 menos 4, 20. Agora eu posso pegar também e fazer o seguinte, dizer que esse tensor satisfaz essa propriedade. Epsilon A, B, C, D, vezes T, A, B, C, igual a 0. Formei A, B, C estão contraídos. Essa equação tem 4 índices livres. D está livre, então ela vale para D igual a 0, 1, 2 e 3. Então mais 4 componentes. Então aqui eu tenho 8 condições. 16, 24 menos 8, 16. Então esse tensor aqui, antissimétrico aqui e livre aqui, mas com essas propriedades, ele é o tensor que pertence a essa representação. 3 meios, meio, mais meio, 3 meios. Esse tensor, esse W aqui está na representação meio, meio. E esse aqui está na outra representação meio, 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 linha. Então assim a gente decompôs esse tensor. Então é só pura teoria de grupo. Então a gente só usar as condições, só saber fazer as representações do grupo de Lorentz, que tudo sai para nós. Então a gente pode escrever, deixa eu fazer só apagar isso aqui. Essa decomposição é útil, ela vai servir para a gente quando for decompor a torção na presença de matéria. Aqui não precisou, porque essa equação ficou muito simples. Deu para tirar já a informação da torção só a partir do traço. O tensor de Hit também está fazendo decomposição? Dá para você fazer decomposição também. Ele é um tensor, depende de como você está fazendo. Se você quiser pegar, se você pegar um tensor assim, R mini, você tem que ver se ele é simétrico, se você fizer a torção nula, ele é simétrico. Se ele é simétrico, você pode decompor ele. Na verdade, ele tem 10 componentes, porque ele é simétrico. Aí você pode decompor ele numa parte de traço nulo, mais um quarto do F mini traço. Você pode fazer isso. Tá? Porque você no fundo pegou. Essa representação aqui é a representação 1. Na verdade, o que você fez? Você pegou a representação meio do índice μ, está multiplicando pela representação meio do índice μ. Então, meio com meio dá 0 e 1. Meio com meio dá 0 e 1. Então, o que você tem aqui? 0, 0, mais 0, 1, mais 1, 0, mais 1. Você tem aqui 10 componentes. Aqui você tem uma, aqui você tem 3, aqui você tem 3 e aqui você tem 5. 5 e 3 é aqui não. 3 vezes 3, né? Tá certo. Aqui você tem 9. Então tá certo. 9, 10, 13 é 16. 4 vezes 4 é 16, tá certo. Só que essas representações aqui formam parte antissimétrica. Se você tem torção 0, tensor de Hit não tem parte antissimétrica. Essas representações estão fora. Aí sobra essa, que é essa aqui. E sobra essa, que é essa aqui. Tá certo? Pode fazer isso sempre. O meu conselho assim, sempre que vocês tiverem alguma coisa tensorial, façam um produto das representações de Lorentz, tentem quebrar esse tensor em estruturas menores. É o que a gente fez aqui. A gente descobriu que tinha 2 vetores. No momento que você descobre quais são as componentes de menor ranking, você já consegue extrair desse tensor, quer dizer, aqui fica o tensor verdadeiro, mas você já extraiu dele as componentes de menor ranking. E aí agora você simplesmente vai ver que propriedade você tem que impor a esse cara para que bata o número de componentes aqui com o número de componentes aqui. Aqui eu precisava de 24. Aqui eu tenho 4. E aqui eu tenho 4. Aqui em princípio eu tenho 24. Mas aí 4 saíram dali, 4 saíram dali. Eu estou impondo essas condições que tiram 4 e tiram outros 4. Então desses 24 sobram 16. A técnica é sempre essa.
que eu ia falar agora só para acabar? Vou fazer o seguinte. Esse cara tem traço zero. Tá aqui. Então, se eu tirar o traço dessa equação, eu posso contrair C com A ou C com B, é equivalente, porque esse aqui é anticimétrico. Então, vamos dizer que a gente contraia C com A nessa equação. Se eu contrair C com A nessa equação, eu vou ter A, B, A. Estou contraindo C com A nessa equação. Se eu contrair C com A nessa equação, está dando zero. Então, esse cara aqui não tem traço. Se eu contrair C com A nessa equação, fica 4. E isso aqui fica, C com A vai ficar delta de AA, que é 4. WB. E aí aqui vai ficar delta de AB, delta de CA. Então não vai ficar menos WB. Então vai dar 3WB. E aí aqui a hora que eu contrair A com C, para poder fazer esse traço, Leibniz é completamente anticimétrico, então dá zero. Então, na verdade, o W é uma medida do traço da torção. Como tem esse 3 aqui, pode ser conveniente botar um terço aqui. Posso botar esse um terço, é a minha vontade. Esse W aqui pode ser definido também, o que é importante é que tem um vetor. Se W é vetor, um terço de W também é vetor. Então, estou só colocando esse um terço, porque aí já me dizendo o seguinte, eu normalizo. Esse vetor W, na verdade, é o quê? É uma medida do traço da torção. Então, eu posso botar esse pedaço aqui. Se eu agora contrair essa equação com epsilon A, B, C, D, ó, isso aqui dá zero. Porque epsilon A, B, C, D, e PAB dá zero. Se eu contrair epsilon A, B, C, D com aquele segundo termo, eu vou ter sempre o C com A vai contrair, vai dar zero. Ou o B com D vai, ou o C com D vai contrair, vai dar zero. Então, quando eu contraio esse tensor de Levi-Tigre com isso aqui, mata isso, por causa desse vínculo, mata isso e sobra isso aqui. Sobra, então, epsilon A, B, C, D, T, A, B, C, vai ficar epsilon A, B, C, D, epsilon A, B, C, D, W, VB, né? Porque eu botei D demais. Vou chamar aqui de CDE. Porque o D já estava contraído. Essa contração aqui, ó, ABC. ABC. Essa contração aqui, a menos de um sinal, deve dar um fator 6 delta, a menos de um sinal, tá? Vocês fazem direitinho em casa. Mas eu estou contraindo isso aqui, delta, epsilon, ABCE. Um epsilon, ABCD. Isso aqui deve dar mais ou menos 6 delta de DE. Então isso aqui vai dar delta de DE, então isso aqui vai ficar um VE. Vai ter um fator 6 aqui. Então esse V, ele mede a contração, é uma espécie de um traço antissimétrico, ele mede esse traço antissimétrico da torção. Então se quiser pode botar um fator 6 aqui também, para normalizar. É uma questão de gosto. Pode botar um 5. É o dual da torção. Oi? É o dual da torção. É o dual da seria, boa ideia. É o dual da torção, muito bem. É o dual da torção. Torção tem 3 índices, o dual da torção vai ter um índice. Perfeito. Então, eu posso botar esse no sexto aqui. Quer dizer, esses fatores aqui a gente escolhe porque a gente viu que é conveniente. Poderia ser definido sem, mas eu defini por conveniência sim. Então, essa é a decomposição mais geral da torção. Eu posso sempre decompor, não só a torção, qualquer tensor do grupo de Lorentz que tenha antissimetria em 2 índices e um índice livre, tem 24 componentes, pela análise a gente viu, ele pode sempre ser decomposto em 2 vetores e um tensor sujeito a esses vínculos aqui. Então vamos guardar isso para a gente poder na próxima aula aplicar isso quando tiver. Quem quiser fazer o exercício, quem quiser por exemplo, mexer com essas coisas, por exemplo, pega um tensor desse tipo, R, pegar um tensor assim, T, Mi, Ni, Kappa, Lambda, Rho. Vou pegar um tensor assim. Digamos que ele seja antissimétrico nesses 2 índices, antissimétrico nesses 2 índices, e tem, então ele tem 6 vezes 6, 36, 36 vezes 4, 144 componentes.
Matemática de plantão. Vai ser matemático teórico, abstrato, né? Você sabe todos os espaços, né? Mexer com índice para você é um baixo nível. Para esse de matemática, botar um índice é uma prova assim, de baixo nível, né? De pobreza, né? É tudo fechadinho, sem índice, uma equação desse tipo fica uma linha, né? Mas só para vocês treinarem um pouquinho. Quem quiser treinar, tenta ver como eu posso, qual é a decomposição mais geral desse tensor aqui, que tem 144 componentes. Ele vai ter vetores, vai ter várias coisas. Então, tentem decompor esse tensor numa espécie de uma coisa que a gente fez assim. Que isso é útil, isso aqui é um exercício mais acadêmico. Mas esse tipo de conhecimento é útil quando a gente, muitas vezes, sobretudo vocês da gravitação, tem que resolver muitas equações tensoriais. Então, é sempre bom, quando você tem uma equação tensorial, primeiro de tudo, pegar os tensores que estão na equação e quebrar eles nas partes irredutíveis, porque aí cada componente irredutível se sessiona numa equação separada, porque as representações irredutíveis são ortogonais. É como se você estivesse decompondo em bases de vetores ortogonais independentes, né? Certo? Então fica como tarefa isso aqui. E só quem quiser rever um pouquinho melhor isso aqui, porque na próxima aula a gente vai partir daqui. Bom, na próxima aula nós vamos ver aonde é. Eu já tinha deixado na aula passada um exercício para vocês com Maxwell. Então vamos fazer agora uma coisa que é a seguinte: vamos acoplar a QED, a eletrodinâmica clássica, não precisa nem ser quântica, com a gravitação. Então vamos lá, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a nossa ação, que vai ser a ação de Einstein-Hilbert, Maxwell e Dirac. Todos os nomes, só falta Newton aí, né? Toda a física está aí, tá todo mundo, Einstein, Hilbert, Maxwell e Dirac, pô, só monstro sagrado. Essa equação está assim, então, parte de Einstein e Hilbert, menos 2, dá 2. Dá até medo de mexer na equação, né? Porque é sagrada, né? Dá até medo. LA, NB. Isso aqui não é para nós que somos espiões, não. Isso aqui é só para eles. Só para zoar. Então vamos lá. Aqui. Beleza. Graças a Lula, estamos todos aqui mexendo com essas coisas muito sagradas, né? Se fosse depender dele, a gente estava capinando aqui o jardim do CBTR. Né? Se fosse depender deles, e ainda com muito favor. D4x. Vamos pegar agora a parte de Einstein, de Maxwell. Menos o quarto de F' ao quadrado. Então isso aqui é Einstein, ou Maxwell. E agora vamos pegar Dirac. Eu estou esquecendo de botar aqui. Esse barrado. Esse barrado. Camar. Demi. Agora o D tem tudo, né? Oi? Só que agora o D tem tudo, né? Ele é derivado covariante no espaço-tempo. Isso. E exatamente, derivado covariante gate também, o ferro carregado. Então, deixa eu colocar aqui. Então, para nós, essa derivada, exatamente, o Gabriel está chamando a atenção ali. Esse dmi aqui, quem é a derivada covariante do ferro? Então, vai ser derivada usual, a parte de conexão de spin, então vamos botar aqui mais um meio, do ômega mi AB, vou botar assim de mais. 6 sobre 8, menos 1, mais 1 oitavo, de ômega mi AB, comutador do gama A, do gama B, que é a parte de gerador do grupo de Lorentz. Então isso aqui é a parte, acoplamento da conexão de spin com o spin do elétron. Conexão, acoplamento SO13, Lorentz. E agora o acoplamento de gauge, mais não sei se ele tem a
constante de acoplamento, carga Q, ami, psi. Então a gente acoplou a eletrodinâmica clássica. Dirac, acoplado com Maxwell e tudo acoplado com a gravitação. Tá? Então, daqui, na próxima aula, vamos tirar a equação. Como é que fica a equação de Einstein? Para Filbay, conexão de spin, equação de Maxwell e equação de Dirac. Tudo aqui. E aí a gente já vê como é que a torção, por que a torção vai ficar com o Fermi e vai desprezar o Maxwell. Fala. Só um comentário que está meio óbvio assim. Certo. Se eu tivesse, cara, eu não quero mais gravidade, aí claramente a curvatura vai ser nula. Você não quer mais gravidade. É. Você pode colocar a gravitação como um fundo. Quer dizer, a gravitação é dada. Então você esquece isso aqui. Aí isso vai ficar nulo. Isso aqui é a parte dinâmica da gravitação. Isso aqui fica zero. Você vai ter então isso aqui, você vai ter uma métrica embutida aqui, quer dizer, existe uma métrica de fundo, é como se tivesse já um espaço-tempo curto dado, e você coloca ali o foco Aí e o determinante Dirac. fica 1, né? Oi? O determinante fica 1. Não, mas você não vai botar o determinante não, porque você tem métrica. Você tem uma métrica não trivial. Só que a métrica ela não é uma questão dinâmica do teu programa. É como se tivesse o seguinte, eu estou no laboratório e tem um campo magnético. Está lá. Alguém produziu um campo magnético. Eu vou botar uma amostra ali. Campo magnético. Eu não vou gerar campo magnético a partir da minha amostra. Mas a minha amostra está no campo magnético. É a mesma coisa que eu não vou gerar gravitação. Oi? Isso. É isso que eu faço com ele. O que você faz na tua vida? O que é? Teoria quântica de campos espacial. Ah, você faz o quê? Teoria quântica de campos Ah, espacial. espaço. Você tem a tua métrica fixa. Fixa. E você joga. Ah, tá, então é isso, pessoal. Teve quando a gente conseguiu espaços curtos. Isso. Você está com a equação, só que você não considera A parte de arte. Você É, não gera Não gravitação. é dinâmico, né? Não é dinâmico. O campo gravitacional não é dinâmico. É, o tá. troço constante. Ele é preguiçoso. Ele não quer produzir o campo gravitacional. O buraco negro ele não foi ele que fez, deram para ele. Aí a relação Um presente bom, hein? Não, o buraco negro não é bom, né? Tá bom? Aí a relação é uma constante, mas. Isso, tá certo? Claro. Aí vira o eletromagnetismo que a gente conhece. Isso, fica. Tá certo? Tá legal? Então, Tá. então tá tudo aí. Obrigado aí por hoje. Bom trabalho para vocês. Boa semana, se Deus quiser, para todos nós. E Novo Brasil, semana que vem, com PECA 241, pré-sal vencido.